Olá, nós estudantes do curso de nutrição da Universidade Federal do Espírito Santo iremos dar dicas para vocês proprietários, baseado na visita que nós fizemos às pizzarias de vocês. Espero que gostem. Nos sanitários do estabelecimento, eles devem conter lavatórios com produtos de higiene pessoal, como por exemplo papel higiênico, sabonete líquido antisséptico inodoro, toalha de papel não reciclada e também lixos com tampa. O sanitário do estabelecimento 1 continha lixeira e papel higiênico, mas a lixeira não possuía tampa. E por não conter os outros produtos de higiene pessoal, a gente observou uma inadequação desses itens. Pela limpeza dos sanitários deve usar um uniforme diferente para manipulação dos alimentos. Na pizzaria, o mesmo funcionário usava o mesmo uniforme para manipulação dos alimentos e para limpar os sanitários. Nos estabelecimentos, os lixos devem conter tampa, devem ser íntegros, identificados e de fácil higienização. No estabelecimento 1, nós identificamos que os lixos não continham tampa. Além disso, todos os resíduos eram colocados no mesmo recipiente. Os manipuladores de alimentos devem lavar as mãos e higienizá-las em todas as ocasiões, inclusive quando forem trocar de função ou executar qualquer uma das suas funções. No dia da visita, nós presenciamos e visualizamos o manipulador de alimentos tocando em alimentos e começando a manipulá-los logo depois de tomar café, sem higienizar suas mãos. Cartazes com orientação de higienização devem estar presentes no local, mas não havia nenhum presente. Além disso, os manipuladores de alimentos não podem conversar, fumar, tossir nem espirrar durante as suas funções. Porém, no dia da visita foi visto que o manipulador estava fora da cozinha enquanto conversava, manipulando alimentos. As embalagens de utensílios utilizados na cozinha devem estar protegidos e limpos. No dia da nossa visita, nós observamos que uma tampa de pote caiu no chão e foi colocado novamente no lugar sem higienizá-lo. Esse tipo de prática pode aumentar a contaminação dos alimentos. As matérias-primas devem ser acondicionadas em ambientes adequados para evitar a contaminação microbiológica. Os ovos, por exemplo, devem ser acondicionados na geladeira no seu processo de armazenamento. No dia da visita, nós observamos que os ovos da pizzaria estavam armazenados sob temperatura ambiente sem nenhuma proteção. Cada preparação do alimento deverá ser acondicionado em locais específicos. Por exemplo, preparações prontas deverão ser acondicionadas em prateleiras superiores, as semi-prontas nas prateleiras do meio e as cruas nas de baixo. Quando fizemos a visita, identificamos que as preparações estavam todas no mesmo local. Alimentos refrigerados e congelados devem conter informações como data de validade, identificação e controle de temperatura. No local não havia nenhuma dessas informações. Os estabelecimentos devem conter documentos e registros exigidos pela legislação sanitária, como esses que estão na tela. No local visitado, o dono não apresentava nenhum dos documentos necessários, o que pode acarretar em não conformidade grave, que pode gerar multas para o dono. E agora acompanhem as dicas e as avaliações do nosso segundo estabelecimento visitado. O acesso às instalações de preparo de alimentos deve ser controlado e independente, não comum a outros usos. Nós observamos no dia a dia da visita que o caixa onde aconteciam as transações financeiras ficava no mesmo espaço do preparo dos alimentos. Além disso, não foi observada uma separação física entre esses dois espaços, podendo colaborar para algum tipo de contaminação. As paredes, o piso e o teto devem ser íntegros, livres de rachaduras e vazamentos. No dia da visita, nós observamos diversas rachaduras na parede, principalmente na região de preparo de bebidas. Além disso, as portas da área de preparação de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático, e nós observamos no dia da visita que a porta que dividia a cozinha da área de armazenamento não continha esse tipo de tecnologia. Os vestiários não devem se comunicar com as áreas de preparo de alimentos. E nós observamos que no dia da visita, o vestiário se encontrava dentro de uma das cozinhas do estabelecimento. Em outro ponto, os estabelecimentos devem conter em seus lavatórios objetos de higiene pessoal, como papel higiênico, sabonete líquido inodoro e papel toalha descartável e não reciclável. E no dia da visita, nós constatamos que o espaço não possuía o papel toalha. Além disso, a área de preparo de alimentos deve conter lavatórios exclusivos para a higiene das mãos e não foi constatada a presença deste no dia da visita. A higienização dos estabelecimentos deve ser feita por funcionários capacitados e os mesmos devem possuir uniformes apropriados e diferenciados dos que realizam o preparo de alimentos. No dia da nossa visita, foi constatado que os mesmos funcionários que preparavam os alimentos realizavam a limpeza do local e tampouco possuíam roupas diferenciadas.
Cartazes de orientação de higiene pessoal das mãos e antisepsia devem ser fixados em áreas de fácil visualização, inclusive nas instalações sanitárias, e no dia da nossa visita não foi observado nada do tipo. Os manipuladores não devem cantar ou conversar sobre os alimentos, fato esse que foi observado com abundância durante a visita. Além disso, os manipuladores devem retirar todos os adornos, cordões, anéis, durante a manipulação dos alimentos. E no dia da visita, observamos que os manipuladores não faziam isso. E por fim, os manipuladores devem ser capacitados e supervisionados periodicamente em higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos. A gerência do local informou pra gente que isso não era realizado. O número de funcionários deve ser compatível com a dinâmica do preparo dos alimentos. E nós observamos que no dia da visita, o número de funcionários que fazia as preparações era muito pequeno para a demanda, apenas 2 pizzaiulos. Deve ser evitado o contato direto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo, para evitar riscos de contaminação cruzada. Nós observamos que no dia da visita, em muitos momentos, alimentos crus e prontos para o consumo acabavam entrando em contato direto durante a manipulação. Deve ser realizado um tratamento térmico para que todas as partes do alimento atinjam temperaturas de 70 graus. E observamos que no dia da visita, aqueles alimentos que passavam por algum tipo de tratamento térmico não tinham nenhum tipo de controle de temperatura, tampouco eram avaliados no fim do processo. No transporte, os alimentos devem ser acondicionados em recipientes limpos, fechados e adequados, sendo mantidos em temperaturas seguras. Porém, durante a visita que a gente fez, foi identificado que os alimentos preparados não eram acondicionados em embalagem adequada e não tinham controle de temperatura. Além disso, os alimentos preparados devem ser acondicionados em recipientes e embalagens apropriadas, transportados considerando que não comprometam a qualidade do produto. Porém, foi observado que as embalagens eram inapropriadas e não tinham controle de temperatura. O estabelecimento deve dispor de POPs atualizadas, claras e detalhadas, descrevendo como cada atividade deve ser executada, com indicação de frequência de responsáveis e aprovação de responsáveis técnicos. Porém, durante a visita, foi percebido que os POPs não eram adequados e não tinham a assinatura do responsável técnico. Os manipuladores devem realizar a higienização adequada das mãos em momentos críticos, além de utilizar uniformes limpos com toucas e aventais. Porém, durante a visita, observou-se que não havia prática adequada da higienização das mãos e não haviam os uniformes adequados também. E os equipamentos utilizados para exposição e distribuição dos alimentos preparados devem estar em perfeito estado e em temperaturas monitoradas. Mas, durante a visita também foi observado que esse controle de temperatura não era efetuado de maneira certa. Essas dicas são muito importantes para que o seu restaurante fique por dentro das legislações vigentes. Muito obrigado pela sua participação.